Olá, amigo do canal Pesquise, mais uma vez é muito bom ter você aqui conosco e antes de começar esse vídeo, se você ainda não fez, tá esperando o quê? Clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal, isso é muito importante para nós e pode ser muito bom para você que vai conseguir assistir sempre todos os vídeos do canal, tão logo eles sejam lançados. Especialmente porque nessa série de 3 vídeos que vão ser postados agora em sequência, nós vamos falar sobre os fatores que impactam na escolha do melhor teste estatístico utilizado para comparação dos grupos da sua pesquisa. Especificamente nós vamos falar de análises bivariadas, mas alguns fatores podem influenciar na escolha do melhor teste e a gente vai começar a conhecer isso a partir de agora. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre os diferentes fatores que podem impactar na escolha dos testes estatísticos para comparação da sua pesquisa. Bom, o primeiro fator de todos é saber identificar no seu trabalho qual é a sua variável dependente. Variável dependente, já postei um vídeo sobre isso no canal Pesquise, assista lá se você ainda não viu, é toda e qualquer característica que você está mensurando no seu trabalho. E essas variáveis dependentes podem ser qualitativas nominais, ordinais ou quantitativas. Vou deixar também o link aqui em cima desse vídeo te explicando a diferença entre os tipos de variáveis em pesquisa. E é importante entender que a variável dependente ela impacta na escolha do teste estatístico porque entre elas existe uma espécie de uma ordem hierárquica. A variável qualitativa nominal é a mais simples de todas, é só um atributo utilizado para mensurar grupos. E uma espécie de uma evolução dela são os atributos com ordem e, portanto, as variáveis qualitativas ordinais. E já que houve uma evolução entre essas variáveis, é importante você entender que a essa evolução eu posso submeter testes estatísticos mais robustos, mais precisos. E você não pode desconsiderar essa possibilidade, senão você está dando um passo para trás. E depois, aí sim eu tenho as variáveis quantitativas ou numéricas que me oferecem os testes estatísticos comparativos mais precisos para conseguir identificar diferenças entre grupos. Então, se você não conseguir identificar o tipo de variável dependente que você tem nas mãos na sua pesquisa, você não tem como seguir nesse processo ou nessa busca pela descoberta do teste estatístico para comparar os grupos do seu trabalho. Então, primeiro entenda as diferenças entre as variáveis dependentes e depois você siga à frente, tá? Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos em que eu vou explicar os fatores que interferem na escolha do melhor teste estatístico para comparar os seus grupos da sua pesquisa. E nesse primeiro vídeo especificamente eu vou falar de variáveis dependentes qualitativas nominais. Se você tiver uma pesquisa hipotética ou uma pesquisa que você está executando e que você mensurou uma característica que é uma qualidade e não possui uma ordem. Aí, se você está diante desse cenário, esse é o vídeo que você tem que assistir e esse é o diagrama que eu vou apresentar para vocês com a árvore de desdobramentos de testes utilizados para comparação. Então, nessa situação, eu quero te propor uma pesquisa hipotética, um problema hipotético, em que o pesquisador queria comparar a inteligência de alguns grupos de indivíduos. E aí o cara pensou, poxa, eu quero comparar a inteligência, que método que eu utilizo, que instrumento eu utilizo? E aí ele foi buscar na literatura e ele encontrou 3 métodos diferentes. Um método que é o método do Zé da Silva, publicado aqui em 2008, que avaliou esses grupos de indivíduos por meio de uma variável qualitativa nominal. Esse é o tema do primeiro vídeo. No segundo vídeo eu vou apresentar para vocês um outro método que foi utilizado para comparar esses grupos, mas ele gerou uma variável dependente que era qualitativa ordinal. E no terceiro vídeo eu vou apresentar um terceiro método que utilizou como variável dependente uma variável numérica ou quantitativa. E aí você vai conseguir perceber a diferença que o método e consequentemente a variável dependente tem na escolha do seu teste estatístico. Então, nesse primeiro exemplo hipotético desse primeiro vídeo, o método do Zé da Silva, o indivíduo ele era submetido a um questionário, ele recebia um questionário com 10 perguntas. Se ele acertasse mais de 5 perguntas, ele era classificado como inteligente. Se ele acertasse menos de 5 perguntas, ele era classificado como limitado. Então eu quero que você perceba que a resposta final do instrumento, a resposta final do questionário só rotulava esses indivíduos, só classificava esses indivíduos como inteligente ou limitado.
Então eu vou apresentar para vocês agora um primeiro diagrama. Esse primeiro diagrama ele é específico para análises comparativas, utilizando-se variáveis dependentes qualitativas nominais. E tecnicamente, quando eu comparo grupos utilizando variável dependente qualitativa nominal, eu estou realizando testes de associação, mas eu não quero entrar no mérito dessa nomenclatura. Por hora, entenda que eu estou comparando grupos por meio de variáveis qualitativas nominais. E o primeiro fator que impacta na escolha do melhor teste nesse caso é saber se nós temos na pesquisa 2 grupos ou 3 grupos ou mais. Se você tiver na sua pesquisa 2 grupos e esses 2 grupos eles não forem pareados, se eles forem independentes, você vai utilizar para comparação desses grupos o famoso teste Q-quadrado ou o teste exato de Fisher, se houver algumas características específicas que eu não vou detalhar agora. Então, uma dessas duas possibilidades. Então, só para eu ilustrar, voltando então naquele primeiro exemplo em que eu falava da metodologia do Zé da Silva, seria como se eu tivesse 2 grupos independentes, tá? Um grupo com 30 indivíduos loiros e outro grupo com 30 indivíduos morenos. Esses são os meus grupos, são as minhas variáveis independentes, é a minha variável de grupamento. E percebam, não são as mesmas pessoas, não tem como você ser loiro e moreno ao mesmo tempo, são indivíduos diferentes. E esses 2 grupos são comparados por meio de uma variável dependente que somente classifica esses caras como inteligente ou limitado. Então, o teste Q-quadrado vai me dizer se existe diferença significativa entre esses grupos e como é um teste de associação, ele vai verificar se em termos percentuais eu tenho um percentual maior ou menor de inteligente, né, na comparação, inteligentes ou limitados na comparação entre esses 2 grupos. Tá? Só que eu posso também ter numa pesquisa 2 grupos que eu quero comparar, mas esses grupos eles não são independentes. Eles são grupos pareados também. Se você não sabe a diferença entre eles, volte lá atrás, assista o vídeo no canal Pesquisa que fale da diferença dos grupos dependentes ou pareados e aí essa definição vai ficar clara para você. Isso impacta na escolha do teste, porque se você tiver 2 grupos pareados, avaliados por meio de uma variável qualitativa nominal, o teste a ser utilizado é o famoso teste McNemar. Não confunda. Outro dia eu andando pelos corredores aqui da USP de Bauru, um aluno me encontrou e perguntou: professor, como eu faço mesmo para rodar no Sigma Plot o teste do MC Neymar? Eu disse não, MC Neymar não existe. O que nós utilizamos é o teste de McNemar. Então, nessa situação que eu estou exemplificando, né, seguindo na sequência, seria como se eu tivesse, por exemplo, em uma pesquisa 30 indivíduos morenos, em que eu classifico esses caras no início da pesquisa como inteligente ou limitado e coloco esses caras numa escola dificílima, né, da cidade deles e avalio esses caras 2, 3 anos depois para saber se esse percentual de inteligentes aumentou ou não. Então perceba, são os mesmos indivíduos morenos, os mesmos 30 que eu avaliei no começo da pesquisa e no final, e aí eu estou comparando esses 2 grupos dependentes por meio dessa variável qualitativa nominal. Nesse caso nós utilizamos o teste do MC Neymar? Não, McNemar. Tá? Bom, seguindo no diagrama, agora eu posso ter uma situação em que eu tenho 3 grupos ou mais, e esses 3 grupos ou mais são independentes. Nesse caso, eu também uso o teste Q-quadrado ou o teste exato de Fisher. E aí eu vou retomar o padrão de exemplo que eu vinha passando, mas agora eu tenho 3 grupos. E esses meus 3 grupos são 30 indivíduos loiros, 30 indivíduos morenos e 30 indivíduos ruivos. São pessoas diferentes e, portanto, são grupos totalmente independentes que eu vou comparar por meio desse percentual de inteligentes ou limitados. Minha variável dependente continua sendo qualitativa nominal e aí eu consigo verificar se esses percentuais são diferentes entre os grupos de inteligentes e limitados. E aí, nesse caso, teste Q-quadrado de novo. E por fim, né, agora perto de encerrar esse primeiro vídeo, eu tenho uma situação em que eu tenho 3 grupos ou mais de uma pesquisa, e quando eu digo 3 ou mais, gente, entenda o seguinte: eu posso ter 4, 5, 6, 10 ou 1000, isso não impacta na escolha do teste. O importante é ter 3 ou mais ou 2 grupos. E se eu tiver 3 ou mais grupos pareados ou dependentes, nesse caso eu vou utilizar o teste Q de Cochrane, que
e pode ser aplicado numa situação como essa. Voltando aos morenos, eu tenho lá 30 morenos, 30 indivíduos que foram avaliados no início da pesquisa, 6 meses depois e 1 ano depois com relação à sua inteligência, e são os mesmos indivíduos que vieram nesses 3 momentos. Eu avaliei a mesma unidade amostral 3 vezes, e portanto são grupos pareados, e aí então, como a variável dependente é qualitativa ou nominal, eu vou rodar o teste Q de Cochrane. Ok, meu amigo, então esse é o diagrama final com os testes utilizados para comparação de grupos na sua pesquisa, se a sua variável dependente for qualitativa nominal. Ok, amigo do canal Pesquise, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, mas lembre-se, ele não acaba aqui. Você ainda vai ter que assistir o segundo e o terceiro vídeo. Sem eles, você não vai ter essa visão global do impacto que a variável dependente tem na escolha dos seus testes comparativos, a quantidade de grupos que você tem na sua pesquisa e o fato deles serem pareados ou não. Então a gente não se despede por aqui, a gente se vê já já no segundo vídeo. E lembre-se sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.